Você sabe o que é círculo mágico? Não? Então, não tem nada a ver com bicharia, nem com necromancia. É apenas um conceito narrativo. E que eu vou explicar hoje. Vem comigo. E aí, Brasil, eu sou Isaac Criscuolo, esse é o Imerso. E hoje eu vou falar sobre círculo mágico. Que diabos é isso? Por que eu tô falando disso? E vamos lá. Círculo mágico está presente em praticamente todos os produtos de entretenimento que você já deve ter consumido até hoje e que provavelmente vai consumir daqui pra frente. Círculo mágico é quando a gente cruza uma linha imaginária entre o nosso mundo real e o mundo daquele universo ficcional. Quando a gente, por exemplo, em Harry Potter, pra quem é fã de Harry Potter, quando começa o logo da Warner com a trilha sonora de Harry Potter, aquele é o momento que a gente se habitua pra entrar naquele novo mundo, né? Trilha sonora faz isso muito bem. O próprio cinema em si já é um círculo mágico, porque a gente vai até um lugar pra entrar em outro momento. Então, círculo mágico é algo que prepara a gente pra entrar em outro universo. Por que ele é importante, Isaac? Ele é importante justamente pra fazer essa divisão, pra diferenciar o mundo real do mundo imaginário que a gente vai entrar. Cinema usa isso, séries de TV, games. Então, basicamente, quase tudo que a gente tem de entretenimento usa o recurso do círculo mágico para fazer com que a gente entre naquela história. Os games utilizam isso muito bem, inclusive o conceito de círculo mágico vem dos games. Tem um rapaz que é um teórico, um historiador holandês, que é considerado o criador do conceito de círculo mágico e é usado inclusive pela galera que estuda games. O nome dele, vou ler aqui, é Johan Huizinga. Não sei se é assim que pronuncia, provavelmente não, vou colocar o nome dele aqui na tela para vocês verem. Ele fala o seguinte sobre círculo mágico: a arena, a mesa de jogo, o círculo mágico, o templo, o palco, a tela, o campo de tênis, o tribunal, etc. Tem todos a forma e a função de terrenos de jogo, isto é, lugares proibidos, isolados, fechados, sagrados, em cujo interior se respeitam determinadas regras. Todos eles são mundos temporários dentro do nosso mundo habitual, dedicados à prática de uma atividade especial. Então, basicamente, tudo que é relacionado a jogo tem esse círculo mágico. Quando você vai assistir um jogo de futebol num estádio, por exemplo, aquilo é círculo mágico. Você adentra aquele ambiente e aí você assiste aquele jogo que tem determinadas regras, coisas estipuladas. Quando a gente lê um livro e a gente entra dentro de um universo específico, tem as regras e tem o que é possível e não é possível dentro daquele mundo. E cada plataforma de entretenimento tem a sua forma de fazer com que a gente entre naquele mundo. Um livro é o pegar do livro, o cheiro do livro. Filme usa muito trilha sonora, game também, séries de TV tem as aberturas de série. Então, o círculo mágico são etapas, praticamente rituais de que a gente entra nesse novo mundo. Por exemplo, quando você entra numa igreja, por que ela é uma igreja católica, por exemplo? Ela é toda adornada, cheia de coisas e de desenhos e de elementos que criam aquela atmosfera, que a partir daquele momento que você entrou, você tá em outro mundo. Isso é o círculo mágico. Isso é um conceito que vem lá, desde os tempos das cavernas, quando as pessoas se sentavam em torno de uma fogueira para contar histórias. Então, a fogueira em si é o círculo mágico, ela cria aquela atmosfera, entendeu? É isso. Por que o círculo mágico é importante? Porque ele é o que ajuda a gente fazer essa transição do mundo real para o mundo imaginário, o mundo paralelo, e ele ajuda a gente a permanecer dentro desse mundo. Basicamente é uma imersão, toda essa atmosfera criada para essa história. Então, se você vai criar uma história, você vai ter que pensar nesse círculo mágico. Quais são os elementos, quais são as coisas que você vai colocar, que você vai criar nessa história, nessa narrativa, para que a pessoa se sinta dentro desse mundo. Mas para que isso aconteça, não só depende da gente que cria histórias, depende de quem consome histórias. Depende da gente que está consumindo aquela história. A gente precisa aceitar que a gente está indo para um novo mundo e que aquelas regras são verossímeis, que aquelas regras são aceitáveis e podem ser verdade dentro daquele mundo. Quando você assiste um filme que você fala, caralho, puta que pariu, que mentira isso daqui, é quando esse contrato entre você que está consumindo o entretenimento e a pessoa que construiu não foi estabelecido. Isso é um conceito muito legal que Humberto Eco define, ele fala sobre isso num livro chamado 6 Passeios pelos Bosques da Ficção, e ele fala desse contrato entre autor e leitor. Ele está falando aqui mais no contexto da literatura, mas a gente está trazendo
o leitor aqui. Eu tô trazendo esse conceito de leitor não só de quem lê, mas quem consome, né, conteúdo, consome entretenimento. Humberto Eco diz o seguinte: a norma básica para se lidar com a obra de ficção é a seguinte: o leitor precisa aceitar tacitamente um acordo ficcional. O leitor tem de saber que o que está sendo narrado é uma história imaginária, mas nem por isso deve pensar que o escritor está contando mentiras. Aceitamos o acordo ficcional e fingimos que o que é narrado de fato aconteceu. Então, o que Humberto Eco quer dizer aqui, que essa obra ficcional só se concretiza, qualquer obra ficcional, um game, uma série, qualquer que seja obra ficcional, só se concretiza quando tem esse contrato, essa suspensão da descrença. Esse é o conceito, suspensão da descrença. Eu, como leitor, como consumidor, acredito que aquela história é verdade e que aquele universo pode ser possível, entendeu? E aí é que nasce esse círculo mágico, que a gente adentra esse mundo e fala, porra, legal, isso aqui é possível, gostaria de viver essa história. E quando a gente não acredita nisso, não vai rolar, amigo. Outro elemento importante para o círculo mágico funcionar é a curiosidade. A gente precisa o quê? Estar interessado em entrar naquela história, naquele universo. E é um trabalhinho de quem está construindo o círculo mágico incentivar ou despertar essa curiosidade dentro da gente. Sabe aquela série que você não quer parar de ver? Então, é essa curiosidade. Tipo, você quer se manter dentro daquele universo. Ele te instiga, te faz buscar mais. Então, o círculo mágico serve para quê? Ele serve pra gente entrar nesse mundo, viver essas experiências e sair desse mundo transformado, com reflexões, com aprendizados, com alguma coisa que a gente levou daquele mundo, entendeu? Aquele game que te transforma, aquele livro que faz você falar, puta, caramba, nunca pensei desse jeito, mudou minha visão de mundo, ou aquela série que você fala, meu Deus, que tiro foi esse? Isso tudo faz parte do círculo mágico. Vamos dar mais alguns exemplos de círculo mágico? O Guarda-Roupa de Nárnia é um belo exemplo. Ele é justamente essa transição entre mundo real e imaginário. O escurinho do cinema, como eu já falei, o logo e aquela musiquinha quando a gente ligava o PlayStation 1, pra quem teve PlayStation 1. É nostálgico. Ou o barulhinho da Nintendo quando você começava a jogar em Super Mario World. Ou, por exemplo, quando a gente vai num show, aquela atmosfera, um show da Beyoncé ou da sua banda favorita. Então, isso tudo faz parte do círculo mágico. Ou aquele almoço de fim de ano, de Natal, por exemplo. Aquela atmosfera, né? A mesa, a decoração. Isso é um círculo mágico para um momento, para um ritual. Então, mesmo que eu esteja falando do círculo mágico dentro do entretenimento, é bom lembrar que esse é um conceito que pode ser aplicado para muitas coisas na nossa vida, né? Rituais, tradições, datas comemorativas. E é muito interessante. Está presente no nosso dia a dia, obviamente, né? Bom, gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Compartilha. Não esquece de se inscrever no canal. Comenta o que você achou desse vídeo. Se você tem sugestões, quer discutir. Ou um novo tema para um próximo vídeo. É isso. Me segue nas redes sociais. Eu sempre esqueço de falar isso. Me segue nas redes sociais. Vai estar aqui na tela. Eu sou Isaac Criscuolo e esse é o Imerso.